Dando continuidade aqui, a gente teria a pinça anatômica, que não está aqui presente, e a dente de rato. Mas ambas já são conhecidas por vocês até de antes, de outras matérias que vocês tiveram, né? Então aqui a dente de rato, bem conhecido, o mesmo dente que a gente acabou de ver que tem ali na cocker, né? Então, para poder fazer a apreensão de tecidos um pouco mais grosseiros. E a anatômica, que é utilizada para os tecidos mais delicados, como bexiga, intestino e estômago. Também aqui a gente tem o porta-agulha, que é esse instrumental aqui. É um instrumental em que a gente usa especificamente para prender as agulhas e fazer a passagem das agulhas. Esse aqui está um pouco mais visível. O detalhe, a diferença desse quando a gente olha assim inicialmente o porta-agulha, ele até pode aparecer uma hemostática, mas a diferença a gente vai ver facilmente que mesmo o porta-agulha sendo grande, ele é bem maior que a minha mão aqui, né? Mas mesmo assim, a porção ativa dele continua sendo bem pequena, diferente, por exemplo, de uma hemostática que tem a porção ativa bem grande comparando com o porta-agulha. Isso porque o objetivo do porta-agulha é apenas segurar a agulha mesmo, né? Não tem que segurar trechos de vaso, trechos de tecido para poder evitar uma hemorragia, por exemplo. E um detalhe importante é a parte interna aqui do porta-agulha, em que a gente consegue ver, ó, que existe uma fenda aqui no meio, existe um buraco mesmo aqui no meio do porta-agulha. Ele não são aquelas ranhuras igual a da hemostática. Isso porque com essa fenda é onde a gente consegue acoplar a agulha melhor, a agulha consegue sentar aqui e quando a gente fecha a porta-agulha ela consegue ficar mais fixa, sem dançar, sem ficar caindo, sem ficar mexendo dentro do porta-agulha e a gente conseguir fazer uma sutura mais precisa. Falando agora dos acessórios, a gente vai ter aqui 3 acessórios que são os principais que a gente tem em praticamente toda a caixa, que são a pinça de Allis, o primeiro deles, que é essa pinça bem traumática, que ela tem vários dentes ali na ponta e que servem para a gente poder fazer tração assim, de algum tecido, e o mais comum dela ser utilizado acaba sendo para tracionar principalmente a musculatura ali na lateral, a linha alba, quando a gente vai fazer a exposição de um abdômen, para poder fazer aquela incisão em estocada e fazer a invasão do abdômen sem ter o risco da gente lesionar algum outro órgão lá dentro. Também a gente tem aqui o afastador manual de Farabeuf. Ele tem esse nome porque ele é manual mesmo, ele só funciona a partir do momento que você engancha ele em alguma coisa e continua fazendo tração, por exemplo, né? A partir do momento que você deixa ele solto, ele não serve para mais nada. Então por isso que ele é um afastador manual e o nome dele é Farabeuf. E aqui são as pinças Bacalhau, que como eu comentei, ela serve apenas para prender o campo cirúrgico. Ela tem essas duas pontas aqui que elas se fecham, uma sobre a outra, então realmente ela é bem traumática. Se for furar realmente um tecido, ela machuca, ela sangra mesmo, então a gente procura evitar ficar usando ela muito no paciente. A gente só coloca ela a partir do momento que o paciente já está anestesiado, para não ter a dor dessa beliscada que ela dá, e é só o suficiente para conseguir manter o campo no lugar. Esses são os principais instrumentais que a gente tem. Existem outros, com certeza, existem vários outros, mas esses são os principais que vocês têm que conhecer e que vocês vão ter e vão acabar se deparando praticamente em todo lugar que vocês forem fazer algum tipo de procedimento. Essa videoaula se encerra por aqui. Eu vou deixar agora também depois uma foto desses instrumentais com a divisão e com a identificação dos nomes para vocês terem também como que eles são escritos. Vai ficar ali à disposição para vocês no AVA também, para poderem ter essa marcação. E fico aberto à disposição, à tirada de dúvidas, através do fórum ali do AVA. Boa tarde a todos e até as próximas aulas.